Eu tive a grata oportunidade de ser convidado para falar sobre o direito constitucional ao serviço público de qualidade, educação, saúde, segurança e outros. Mas preciso começar com uma nota que me parece imprescindível, sob pena de não se justificar este Congresso, estas importantes discussões que fazemos. Afinal, a emergência de líderes populistas afronta abertamente as regras de convivência democrática. Essa situação resulta em um quadro preocupante para o futuro da democracia. Fake news, desinformação, discurso do ódio e violência política, inclusive contra as mulheres, impactam no mundo em que se importou para a política a lógica de funcionamento das grandes plataformas das redes sociais, do engajamento, como muito bem nos explica Giuliano da Empoli em Os Engenheiros do Caos, em que o jogo não consiste mais em unir as pessoas em torno de um denominador comum, mas ao contrário, em inflamar as paixões do maior número possível de grupelhos para em seguida adicioná-los mesmo à revelia. Para conquistar uma maioria, eles não vão convergir para o centro, e sim unir-se aos extremos. Ou ainda, segundo o professor norte-americano Lawrence Lessig, diferentemente daquele em que a mídia tradicional tinha o benefício de manter o debate público mais centrado nas prioridades do momento, blindando-o contra os extremismos, neste novo mundo, as decisões empresariais, orientadas por algoritmos, não hesitam em recorrer à divisão e ao conflito no debate político para ampliar lucros e números de seguidores distribuídos por guetos virtuais. E assim, corroendo, erodindo as instituições democráticas, mediante a disseminação de ódio nas redes sociais, as ações realizadas ao nível do discurso oficial e da prática das elites governamentais, que estimulam no atacado uma política rica na produção de desconfiança, repulsa e ressentimento. É o que nos ensina Frederico Alvim em uma verdadeira prospecção de toda a doutrina que trata justamente das implicações do populismo e a ameaça ao futuro da democracia. Levitsky e Ziblatt se referem à rejeição das regras democráticas e à negação da legitimidade dos oponentes como facilitadores da implementação da política do nós e eles, ou seja, da imposição de uma política autoritária, próxima de um neofascismo. Com isso, a democracia morre pelas mãos dos líderes escolhidos pelo próprio povo. Nas palavras do ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a democracia é um corpo em estado de alerta. Há muitos parasitas na corrente sanguínea desse hospedeiro. O cenário atual se compõe de vários sintomas que gravitam em torno de graves questões socioeconômicas. Passam por visões agudas da corrupção, insatisfação com a atuação de agentes políticos, decomposição de valores culturais, desinformação, disseminação do ódio, práticas recrimináveis das elites governamentais e alcançam a proposital produção de desconfiança e chegam mesmo ao ressentimento e à hostilidade como ação política. Eis aí, então, uma primeira conclusão dessa minha manifestação. Toda essa reflexão que ora realizamos sobre todos esses temas tão atuais desse importante e prestigiado Congresso não terá absolutamente nenhum sentido, nenhuma razão de ser, se tudo não ocorrer em um regime democrático, livre de atos de exceção, do ódio, da violência e da intolerância. E passando mais propriamente ao tema que objeto do convite, honroso convite que me foi formulado, registro que a ideia de serviço público está intimamente ligada ao modelo de Estado
adotado em determinado momento histórico, aos objetivos propostos pelo Estado, a sua forma de organização e os modos de materialização dos direitos sociais. Muito na linha do que o deputado Rogério Correia já nos antecipara, no sentido de qual a opção, qual o modelo de Estado que queremos. E é claro que um Estado de exceção, arbitrário, antidemocrático, autoritário, será absolutamente diferente na sua compreensão, na sua consecução do serviço público, se é que se pode cogitar disso em um Estado de exceção, em relação a um Estado democrático e de direito, e eu acrescento sempre, sustentável e inclusivo. A passagem para o Estado social de direito irá reduzir ou mesmo eliminar o cunho classista que os direitos sociais e as liberdades individuais ostentavam. Não só os direitos políticos são paulatinamente estendidos até se chegar ao sufrágio universal, como os direitos sociais, econômicos e culturais vêm a interessar a generalidade das pessoas. Então, o que temos hoje, na verdade, é um Estado constitucional social. Foi isso que quis e fez a nossa Constituição de 88. Parte da real desigualdade de classes e apresenta-se como o remédio sobre os excessos do individualismo econômico capitalista. Nas palavras de Fernando Segovia, é um constitucionalismo reparador, corretor dos extravios liberais. A solução estatal, a questão social. Ocorreria uma inter-relação, uma solidariedade de economia e sociedade que leva à jurisdicionalização da vida socioeconômica. Direitos que eram antes considerados individuais socializam-se. Trabalho, saúde, educação e propriedade. Trata-se de restringir o individualismo liberal em benefício da sociedade organizada pelo Estado. E como bem observa Canutilho, importante autor constitucionalista português, a finalidade precípua dos direitos sociais e os respectivos serviços públicos e as políticas públicas que os concretizam é assegurar a existência de condições materiais essenciais para a fruição dessas liberdades e para a consecução da democracia. Ou seja, não é só uma questão de sobrevivência, mas é uma questão também democrática, por meio de garantir não apenas uma igualdade formal, mas, sobretudo, uma igualdade material. Percebeu-se que, sem acesso aos direitos sociais, o indivíduo não era capaz de se desenvolver plenamente como pessoa e concretizar a sua liberdade de participar na vida pública e política. Tais direitos devem ser vistos na sua perspectiva instrumental, pois viabilizam o exercício real e concreto de outros direitos fundamentais, os direitos, as liberdades, as garantias, e que todos, conjuntamente, contribuem para a realização da dignidade humana. Bom, são vários os tratados internacionais, o Brasil ratificou todos os tratados internacionais, tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas, como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que acabam por se tornar vinculantes, determinando a responsabilização até mesmo internacional do Brasil em caso de violação dos direitos ao trabalho, à justa remuneração, o direito de formar e associar-se a sindicatos, o direito a um nível de vida adequado, o direito à educação, o direito das crianças não serem exploradas e o direito à participação cultural na comunidade. Nesse mesmo viés, sabemos todos, veio também a nossa Constituição de 88, garantindo no artigo 6º os direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia e muitos outros. Jörg Neuner destaca que os direitos sociais têm como função assegurar a liberdade, na medida em que esses direitos constituem uma condição
fundamental para o exercício da liberdade do indivíduo. A democracia, vejam, sempre a noção recorrente de democracia, já que o princípio democrático de direito ameaça cair no vazio se os cidadãos forem privados de independência econômica e de outras necessidades existenciais. E, finalmente, o tratamento igualitário, na medida em que visam uma relativização das situações de desequilíbrio e uma equiparação material dos indivíduos. Os direitos sociais são, assim, direitos de necessidade, tem a ver com as condições de existência da pessoa. Temos como contrapartida, na maioria das vezes, a prestação de bens e serviços públicos que dependem de uma ação modificadora das estruturas econômicas, sociais e culturais. Desfrutar de um direito subjetivo, no caso dos direitos sociais, conforme nos diz Cristina Queiroz, significa ter o poder de requerer perante outro sujeito, os poderes públicos, no caso, determinado comportamento, pois o conteúdo de direito social pressupõe um serviço público, ou seja, um dever de proteção, mas também uma ação positiva que o respectivo titular pode exigir a outro sujeito de direito, como eu dizia, os poderes públicos. Então, é na ótica dessa constitucionalização dos direitos sociais que vimos que não é apenas o direito a um standard mínimo de vida, como nos ensina Canotilho, mas também o status social do indivíduo pressupõe de forma inequívoca o direito a prestações sociais, como saúde, habitação e ensino. É daí, então, de todos esses instrumentos normativos da Constituição, desses tratados, que se extrai a força jurídica, a força normativa desses direitos, por ser irradiação do princípio constitucional da dignidade humana, naquela concepção de Hannah Arendt, que o indivíduo não pode se constituir jamais em um meio para qualquer fim. Tudo que se realiza, tudo que se concebe não tem outra razão de ser a não ser atender o próprio indivíduo. E assim, o Estado Social de Direito consagra-se como principal propulsor da concretização dos direitos sociais, a função redistributiva na sociedade, por meio justamente dos serviços públicos e das políticas públicas. Como o serviço público é um bem relevantíssimo da coletividade, o Estado, então, avoca para si por serem consideradas imprescindíveis, necessárias ou convenientes para a sociedade em determinado tempo histórico essas atividades, retirando-as, salvo exceções, da iniciativa privada. E é direito do administrado, como vimos, exigir a prestação adequada dos serviços públicos, consentânea com todos os princípios informadores que já vimos, justamente na expectativa de atender satisfatoriamente às suas necessidades básicas. E é nesse contexto que Romeu Bacelar Filho, por exemplo, preconiza a existência de um direito fundamental ao serviço público adequado, que é o que estaria no inciso 4 do artigo 175 da Constituição da República, conceituando o Romeu como direito a exigir do Estado, administração, prestações positivas de fornecer utilidades ou comodidades materiais consideradas necessárias, imprescindíveis, não somente para a pessoa, não somente para os indivíduos, mas para a própria coletividade. Enfim, eu teria muito mais para acrescentar, mas o tempo precisa mesmo ser limitado para que possamos ouvir também os demais palestrantes. Eu tenho o texto escrito, deixarei com a organização do evento para a sua eventual publicação. E só queria terminar dizendo da importância da mobilização, da importância de eventos como esse para a capacitação de todas nós. Eu uso sempre o feminino no sentido de pessoa, e por isso terminar agradecendo imensamente o presidente Antônio Carlos pelo convite que me fez, saudar toda a plateia que me acompanhou com tanta atenção, nas pessoas dos meus queridos dirigentes sindicais, o Nadir, do Sinfasfisco, e Regina, do Sindicema, em Minas Gerais,
Cumprimentar a todos os palestrantes, todas as palestrantes na pessoa da doutora Sara Campos, saudar aqui a moderadora, doutora Lisa, que também tem conduzido esse nosso painel de debates, e os doutores Evandro e Felipe, com os quais tive a honra de compartilhar essa mesa, agradecendo a CONACAT pela oportunidade que nos deu a todas para refletir, discutir sobre temas tão importantes para a nossa cidadania. Muito obrigado.